Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 3. Almas em sombra. Não longe das termas de Trajano, em pleno coração de Roma antiga, vamos encontrar soberba vila em festa. A matrona Júlia Sêmbria recebe os amigos na intimidade. O ar ambiente está embalsamado de capitoso aroma. Exímias dançarinas, ao som de músicas envolventes, executam no centro de caprichoso jardim bailados estranhos e eróticos, que os convivas, ao longo de tufos verdes e floridos, acompanham com lascívia e encantamento. A anfitriã era viúva de famoso chefe militar que, morrendo nas campanhas de Maximino, lhe havia legado muito dinheiro, muitos escravos e a vila apalacetada, onde o esposo falecido tinha o prazer de cultivar plantas e flores do Oriente. O recinto, por isso mesmo, obedecia ao mais fino bom gosto. Entre largos canteiros bem traçados, sob a forma de duas crescentes, arbustos, fontes e bancos marmóreos teciam quadros de régia beleza. A viúva sem filhos parecia interessada em desforrar-se da natureza que, impiedosa, começava a encorrear-lhe o rosto e lutava por conservar a mocidade em prazeres bem pagos, rodeando-se de moços gozadores da vida, talvez para consolidar nos outros a impressão de sua vitória permanente de mulher inconformada à frente da velhice. Entre frases cochichadas e gargalhadas alegres, acendidas pelo vinho abundante e claro que era servido nos inteatos dos variados números artísticos, deparamos uma jovem de lindo porte, que em companhia de algumas amigas participa do brilhante sarau. É Lucila, que experimenta o anseio de liberdade na floração dos seus primeiros sonhos juvenis, intoxicada pela sede de aventuras na comunhão com a sociedade romana do seu tempo. Sabe que a genitora lhe destina a mão de mulher ao tio viciado, que lhe não inspira amor. Reconhece-se incapaz de fugir às determinações do avô, que lhe reclama o sacrifício feminino a fim de preservar a própria fortuna e, em razão disso, desajuizada e fútil, entrega-se ao desregramento, qual se pudesse fugir a si mesma. Encontrara na véspera o insinuante Marcelo Volusiano, que, por se referir às galhas, lhe acordou de imediato a atenção. Desde o instante em que fora apresentada a ele, por velha amiga, no anfiteatro, despreocupara-se inteiramente do que se passava na arena. Toda a sua atenção se concentrara nele. E tão grande afinidade se estabeleceu entre ambos, que a moça não vacilou em favorecer-lhe o ingresso à festa de Júlia, mobilizando para isso as próprias relações. Marcelo, plenamente distraído dos laços que o prendiam à família distante, rendia-se à tentação de novas aventuras. A voz adocicada e os gestos voluptuosos de Lucila, a palavra sonora em que predominava o sotaque dos romanos habituados ao mundo gaulês, lhe haviam cativado o coração. Encantado, conseguira acesso à vila de Sêmbria e ao lado da neta de Vetúrio, num banco cercado de romãzeiras da Síria, falava-lhe aos ouvidos inebriados. Realmente viajei através das mais expressivas paisagens do Ródano. Entretanto, estava longe de adivinhar que encontraria aqui a mais bela flor da juventude latina. Doce Lucila, como arrojar-me a teus pés e adorar-te? Com que palavras exprimir-te a emoção e o contentamento que me possuem? Enquanto a moça, embriagada de júbilo,
se lhe rendia aos carinhos, fitando-o languidamente, o arrojado conquistador continuava com fascinante inflexão de ternura. Que importa nos aproximemos mais intimamente um do outro se nos sentimos desde ontem envolvidos na mesma onda de confiança e carinho? A vida é apenas um minuto de felicidade que respiramos entre as sombras do passado e as sombras do futuro. Tudo é sempre o agora, maravilhoso. Minha diva celeste, não ensurdeças ao milagroso apelo do amor. Ante os olhos súplices do rapaz, a jovem balbuciou entre a alegria e a inquietação. Compreendo-te os anseios que são iguais aos que povoam minha alma. Trazes para mim alguma coisa que tenho esperado ansiosamente. No entanto, Marcelo, não será justo consultar o tempo? Ah, o velho Cronos, suspirou o moço contrariado. Minha paixão jamais saberia ouvi-lo. Não te reportarias a ele se houvesses descoberto em mim o deslumbramento com que a tua presença me envolve. Não te expresses assim. Recebo-te na qualidade de herói do meu primeiro amor. Contudo, peço-te, tenhamos calma, não nos perturbemos, recorramos à inspiração dos deuses para que nos orientem os destinos. Os deuses? Falou o aventureiro depois de sorver nova taça de vinho. Os deuses são os benfeitores naturais de nossa aventura. Apolo, o renovador da natureza, abençoar-nos-á os sonhos. Haverá maior alegria para o olhar de Vênus que a de contemplar uma ninfa como tu, a rivalizá-la em beleza? Ama-me, divina, aplaca a minha sede de afeto. Tenho peregrinado muito tempo à procura de teu olhar, que me fala das estrelas distantes. Não cerres a porta da ternura, que te enriquece o coração ao viajor que chega, fatigado, de tão longe. Enlaçou-a com venenosa carícia e Lucila estremeceu com o beijo que lhe buscava a boca inquieta e risonha. Na noite seguinte e nas noites subsequentes, passaram aos entendimentos ocultos no ângulo isolado dos jardins de Vetúrio. Decorridos 4 meses, em que a jovem se mostrava profundamente modificada, Anacleta, por solicitação de Helena, pôs-se em campo, descobrindo os encontros noturnos e identificando o rapaz. Tomou informações acerca de Marcelo, vindo a saber que era ele afortunado jogador do circo, particular protegido de Cláudio Lício. Em nome da senhora, de cujo lar fora sempre a governanta fiel, tentou avistar-se com o amigo leonês para esclarecimentos. Entretanto, Cláudio achava-se ausente, acompanhando familiares em excursão pela Espanha. Alarmada, Helena certa noite esperou a filha em seus aposentos particulares e, registrando-lhe a chegada, horas mortas, interpelou-a severa, exprobando-lhe o procedimento incompreensível. Estava prometida ao brio de Galba, conhecia as responsabilidades que lhe competiam no círculo familiar, não ignorava o objetivo daquela permanência longa em Roma e como descer ao nível escuro da mulher desclassificada. Como se confiava daquele modo a um estranho, cuja procedência poderia ser a taverna ou o cárcere? A genitora esperava que a moça, ferida no caráter feminil, se justificasse revoltada, ajustando-se à emenda precisa. Mas com espanto, notou que a filha cambaleava, rojando-se-lhe aos pés. Anacleta, atraída pela conversação em voz alta, penetrou igualmente a câmara, no evidente intuito de auxiliar.
Mãe, querida mãe, soluçou a jovem consternada. Socorre-me, estou doente, não me abandones. Marcelo e eu nos amamos, pertencemos-nos um ao outro. Não me condenes a um casamento que não posso tolerar. Os deuses sabem que não posso. Helena e a velha amiga trocaram um significativo olhar, como a se recordarem da mocidade distante. Não podes? Gritou a genitora indignada. Não permitirei qualquer interferência de tua vontade caprichosa nos planos do meu pai. Mandarei um emissário à Campânia para que teu tio retorne à casa imediatamente. Realizaremos as núpcias e explicarei a Tassiano que o teu consórcio deveria ser efetuado à pressa aqui mesmo. A moça abraçou-lhe a cintura num gesto comovente e segredou angustiada. Não me acuses se errei. Perdoa-me por amor aos nossos antepassados. Mas não estou mais sozinha. Serei mãe dentro em breve. Infeliz, bradou a filha de Vetúrio, qual se estivesse possuída por um demônio de inconsciência e desespero. E quando alçava o braço para espancar a jovem, Anacleta, aflita e conciliadora, deteve-lhe o gesto, exclamando: acalma-te, querida. Somos mulheres e devemos compreender. Fixou-a com austeridade e doçura, como a impor-lhe benevolência para com a menina, e continuou: enquanto os lares romanos estão surgindo problemas iguais a este, seremos as únicas pessoas a sofrer a presente infelicidade? Não acredito possamos solucionar qualquer questão grave sem o concurso da paz. Helena abandonou-se aos braços da governanta, clamando em lágrimas convulsivas: que será de nós? Sinto-me envergonhada, vencida. Tanto sacrifício para conduzir uma filha, tanta luta para sustentar a maternidade, tanto esforço para comprar tão escuro resultado. Vingar-me-ei sem compaixão. Antes, porém, que a palavra dela se fizesse mais áspera, Anacleta rogou afetuosa: Helena, controla-te. E alterando o tom de voz, como a pedir-lhe rememorasse o próprio passado, aconselhou: quem de nós não terá tido perigosos desvios na vida? Calemo-nos por agora. Não provoques a presença de teu pai, encanecido e doente, neste quarto. Frases duras não corrigem faltas cometidas. Se desejas amparar tua filha, não fujas à paciência. Ninguém auxilia por intermédio da irritação. Se não podes ajudar hoje a nossa Lucila, procura o silêncio, conversa contigo mesma e aguardemos a passagem das horas. É possível que o amanhã nos visite com o socorro desejado. A senhora, em pranto, aceitou o conselho e retirou-se, moralmente esmagada, enquanto a velha servidora acomodava a moça abatida no leito, mantendo-se junto dela com devoção e bondade. Anacleta parecia adivinhar. No dia seguinte, pela manhã, Teódulo chegava à metrópole, procedente de Leão. Helena experimentou imenso alívio. Encontrara o confidente capaz de prestar-lhe apoio decidido. Sem perda de tempo, mantiveram ambos a sós demorado colóquio num compartimento isolado. Mas depois de chorar em excesso, colocando o amigo no conhecimento da verdadeira situação em casa, a matrona assombrada ouviu dele a descrição do que ocorria na província. O agente de Vetúrio, animando quanto possível a sua versão pessoal dos fatos, informou-a de que não alimentava qualquer dúvida sobre a infidelidade conjugal de Tassiano, asseverando que ele e Lívia se amavam perdidamente.
Pintou a vida dominada por essa nova mulher que lhe conquistara não somente o coração do marido, mas igualmente o da filha, porque Blandina vivia no lar como se lhe fora pupila subserviente. Contou que o velho filósofo devia ser algum conspirador disfarçado, explorando os dotes da moça, porquanto ele, Teódulo, estava convicto de que o inteligente ancião recebia largas somas da bolsa de Tassiano a fim de silenciar e concordar com a deplorável situação, acentuando ainda que pai e filha não passavam de embusteiros da seita dos nazarenos. A interlocutora anotou as informações com a expressão de uma leoa ferida. Ergueu os braços para o alto, invocando a maldição dos deuses sobre todos os que lhe perturbavam a tranquilidade doméstica. Mas, reajustada, de algum modo pelos carinhos que o amigo lhe dispensava, suplicou ao intendente de Opílio lhe orientasse as decisões. Primeiramente, considerou ele, sagaz faz-se necessária uma completa inspeção no sedutor de Lucília. Será casado? Possuirá bens apreciáveis? Estará em condições de concorrer com o nosso Galba no páreo do matrimônio? Sentindo a delicadeza do assunto, proponho-me observá-lo. Começarei a tarefa ainda hoje. Tenho amigos no anfiteatro. Achá-lo em pessoa não será tão difícil. E, encontrando, tentarei conquistar-lhe a confiança, porque depois da confiança, o vinho fará o resto. Naturalmente, biografar-se-á como se faz necessário. Veremos então a conveniência de lhe aceitarmos a aliança. Mas e se ele for um desclassificado, como creio? Se for um celerado na capa de um homem distinto? Nessa hipótese, que desejarias fosse feito? Indagou Teódulo com um largo sorriso nos lábios. Helena revirou nas órbitas os belos olhos felinos e respondeu franca. Minha desforra é a destruição. A morte é o remédio das situações irremediáveis. Não hesitarei. Tenho bastante veneno para limpar o caminho. Ambos passaram o exame de vários pormenores do sombrio plano que lhes nascera da conversação e, com sinistras perspectivas, o amigo incondicional da matrona visitou o anfiteatro, a pretexto de assistir aos exercícios da escola de gladiadores. Não encontrou dificuldade para rever companheiros antigos, dentre os quais Sétimo Sabino, velho jogador, que, levado com jeito, afirmou conhecer Marcelo e prometeu apresentá-lo mais tarde, naquele mesmo dia. O moço estaria num sarau em casa de Aprígia, dançarina famígera, que sabia congregar muitos homens de uma só vez em torno da própria beleza. Com efeito, à noite, Sabino e Teódulo conversavam no salão iluminado da residência da singular mulher que se instalara ao pé do Tibre, quando Volusiano entrou de semblante carregado. Parecia triste e inquieto. Sétimo, interessado em servir ao companheiro, não perdeu tempo. Atraindo-o com sorriso acolhedor, ofereceu-lhe um lugar à mesa. Teódulo e o recém-chegado entraram em animada palestra sobre gladiadores e arenas e, verificando-lhes a intimidade que se fizera espontânea, Sabino retirou-se, justamente quando as primeiras taças começaram a aparecer, frescas e abundantes. A sós com o rapaz, o enviado de Helena, adivinhando-lhe a mágoa, depois de bebericarem por alguns minutos, aparentou maior avidez pelo vinho e exclamou: que seria do mundo se os deuses não nos dessem o que beber? Modificar nossa alma num copo, eis o segredo da felicidade. Sorvamos o vinho para que o vinho nos absorva.
Marcelo achou graça no rifão e mostrou o forçado sorriso, acentuando: é a pura realidade. Numa noite negra como esta, beber é fugir, aliar-se, esquecer. Mergulhou os lábios na taça transbordante e, ao ver-lhe os olhos esfogueados, Teódoro aventurou uma sondagem sutil. Procuro também desaparecer de mim próprio. Nada existe de mais doloroso que um amor infeliz. Um amor infeliz, considerou o interlocutor apanhado de surpresa. Não pode ser mais infortunado que o meu. Vejo-me em escuro labirinto a debater-me só, plenamente sozinho. Se algo posso fazer, dispõe de mim. E disfarçando a ansiedade que o dominava, o intendente de Vetúnio indagou: moras em Roma há muito tempo? Longe de sentir-se examinado, Volusiano, talvez no incontido desejo de associar alguém aos problemas que o torturavam, desabafou: sou romano. Contudo, estive distanciado da capital muito tempo. Cruzei o Mediterrâneo em várias direções e cheguei da Gália Narbonense há meses. Vinha no propósito de imprimir novo rumo à existência. Entretanto, os imortais não me permitiram a transformação a que aspirava. Marcelo tragou mais um gole e prosseguiu: uma beldade irresistível fascinou-me. Não tive forças e amei-a freneticamente. Minha diva, porém, mora tão alto, que ainda agora, por mais a esperasse, não conseguiu descer para aquecer-me os braços frios. Trata-se então de uma Vênus assim tão rara? Sim, suspirou o moço, caminhando para a embriaguez. É uma beleza que me afoga a consciência e me consome o coração. Daqui mesmo? Oh, quem poderá conhecer a origem exata de uma deusa? É uma pomba tímida, fala pouco de si mesma, provavelmente com receio de que nos destruam a felicidade. Sei apenas que reside em Leão, encontrando-se agora em prolongado repouso, junto do avô. Ah, considerou Teódoro manhoso, justamente de Leão? Moro lá também, achando-me na cidade a serviço. Volusiano mostrou algum sobressalto no olhar em que ainda fulguravam réstias de lucidez e falou, restringindo a espontaneidade. Quanta coincidência! Por lá me demorei algumas horas antes do meu regresso a Roma. E como poderia estar na presença de alguém com a possibilidade de conhecer-lhe os passos na retaguarda, experimentou o desejo de preparar a própria defesa para qualquer eventualidade. E comentou: imagina que a má sorte é uma asa negra sobre os meus dias. Era noivo em Massília de uma jovem que subiu pelo Ródano acima, instalando-se em Leão com o velho pai. Quando a saudade me apertou o coração, dirigi-me ao encontro dela, mas com assombro fui descobri-la enleada em compromissos novos. Um velhaco de nome Tassiano dominou-a completamente. Teódolo, que ignorava a experiência conjugal de Lívia, tomou as mentiras de Marcelo por verdades e, com a volúpia de um caçador diante da presa, disse num tom de admiração: Tassiano? Conheço muito, e pelo que dizes, julgo identificar tua noiva gaulesa na formosa Lívia, que presentemente lhe distrai os ósseos. Sorriu com o aspecto de um amigo carinhoso e ajuntou: pequeno mundo é o nosso, em qualquer parte vivemos agarrados uns aos outros. O interlocutor, espantado, quis recuar na conversação, mas temendo as consequências de uma fuga inoportuna, confirmou desapontado: é ele mesmo,
conheces então a espécie de mulher a quem devotei minha máxima confiança? Superficialmente, apenas observei o par em excursões e entendimentos infindáveis ao passar pela porta do velho afinador. Reconhecendo-se à frente de valiosa oportunidade para indagações, Teódulo inquiriu de chofre: e aquele estranho filósofo, quase teu sogro, será grego, egípcio, romano? Sei lá, respondeu o rapaz, mantendo-se em guarda. Sei apenas que é um antigo liberto da casa de Jubélio Carpo, com quem permanece ainda empenhado em larga dívida. Certo dia enfadou-me com uma autobiografia desinteressante e soporífica, da qual somente conservei esse pormenor. Notando que Marcelo começava a ensimesmar-se, o companheiro baixou a pressão do inquérito e acentuou: jovem amigo, esqueçamos o passado, bebamos ao presente. Se nossas vidas cruzaram no dia de ontem, quem sabe poderei auxiliar-te de algum modo no dia de hoje. O moço pareceu diminuir a desconfiança que passara a assediá-lo e suspirou: quem me dera! Tive o infortúnio de apaixonar-me pela neta do ricaço Vetúrio. Opílio Vetúrio? Atalhou o interlocutor, fingindo-se perplexo. Sim, sim. Aparentando entusiástica alegria, Teódulo acentuou: conheço-o também. Refere-te naturalmente à encantadora Lucila. Maravilhado com o imprevisto, Marcelo desabafou em longa confidência, explicando que se habituara a encontrar diariamente a jovem num pequeno caramanchão do jardim. Entretanto, desconhecendo o motivo, Lucila não descera aos colóquios do costume naquela noite. Achava-se, por isso, desalentado, aflito.